Faz 3 dias que não comemos. O encontro na estrada que mudou a vida de um homem para sempre. E se eu te contar que, em 1883, no interior esquecido do Maranhão, um homem precisou escolher entre sua própria paz e a vida de 4 estranhos que ninguém mais queria. Que essa escolha custaria tudo o que ele conhecia, mas também revelaria algo sobre a natureza humana que muitos preferem ignorar? Esta é a história de um encontro que ninguém esperava, de uma decisão que nenhum homem deveria precisar tomar sozinho e do preço real da bondade quando o mundo inteiro está contra você. Se você acredita que ainda existe esperança na humanidade, ou se duvida disso, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a ouvir vai tocar em algo profundo dentro de você. A poeira levantava do chão seco enquanto o cavalo seguia no trote pesado, carregando um homem que conhecia aquela estrada como a palma da própria mão. Era final de tarde em maio de 1883 e o sol do Maranhão descia devagar, pintando o céu de laranja e vermelho, cores que pareciam prometer chuva, mas que há meses só traziam mais calor. Miguel tinha 28 anos, era dono de uma fazenda modesta herdada do pai e voltava da cidade com mantimentos e ferramentas, pensando apenas no jantar que a cozinheira teria preparado e no descanso merecido após dias de trabalho duro. A solidão daquela estrada de terra nunca o incomodara. Pelo contrário, era um momento de paz onde podia ouvir apenas o som dos cascos do cavalo e seus próprios pensamentos. Mas naquele dia, algo diferente cortou o silêncio da tarde. Algo que fez seu coração apertar antes mesmo de entender o porquê. Era um grupo pequeno, 4 figuras sentadas à beira da estrada, embaixo de uma árvore seca que oferecia sombra raquítica. À medida que se aproximava, Miguel sentiu aquele aperto no peito se transformar em algo maior, uma inquietação que subia pela garganta como um aviso. Uma mulher e 3 crianças, imóveis, olhando para a estrada como quem espera por um milagre que já desistiu de chegar. Quando estava a poucos metros, ele puxou as rédeas e o cavalo parou, levantando mais poeira. Foi então que Miguel viu com clareza o que seus olhos ainda tentavam processar. A mulher era albina, pele pálida como leite sob o sol castigante, cabelos brancos amarelados caindo sobre os ombros magros, e as 3 crianças ao seu redor eram negras, de pele escura como carvão, contrastando de forma tão marcante que parecia impossível, improvável, perturbador para os padrões daquele tempo e lugar. Os olhos da mulher encontraram os dele, e naquele instante Miguel sentiu o peso de um sofrimento humano tão profundo que era quase físico. Não havia desespero naquele olhar, apenas uma resignação que arrepiava a alma. Como se ela já tivesse pedido ajuda tantas vezes que desistira de esperar qualquer coisa além de rejeição. As crianças, 2 meninas e um menino, que pareciam ter entre 4 e 7 anos, estavam abraçadas à mulher, rostos sujos de terra e lágrimas secas, corpos pequenos, tremendo mesmo sob o calor. Miguel desceu do cavalo devagar, sentindo as próprias pernas pesadas, como se cada passo em direção àquele grupo fosse uma decisão que mudaria algo que ele ainda não conseguia nomear. A dor silenciosa daquelas 4 pessoas era tão evidente que doía só de olhar. Era o tipo de abandono que a sociedade aceita sem questionar. A injustiça silenciosa que todos veem, mas poucos têm coragem de enfrentar. Ele parou a poucos passos de distância, tirando o chapéu numa cortesia automática, sentindo o suor escorrer pela testa. "Boa tarde", disse com voz rouca, e a mulher apenas acenou com a cabeça, como se até a força para falar tivesse sido esgotada pelo sol e pela fome. Miguel notou os lábios rachados, a pele queimada nos braços dela, as roupas rasgadas e sujas que mal cobriam os corpos das crianças. "Vocês estão precisando de ajuda?", perguntou.
e imediatamente sentiu o ridículo da pergunta, porque a resposta estava ali, gritando em silêncio, óbvia demais para precisar ser dita. A mulher engoliu seco, passou a língua pelos lábios secos, e quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro áspero. Comida, senhor. Só um pouco de comida para as crianças. Faz 3 dias. 3 dias. As palavras ecoaram na mente de Miguel como um sino de igreja anunciando uma tragédia. 3 dias sem comer, 3 dias esperando na beira dessa estrada, 3 dias sendo ignorados por quantas pessoas? Por quantos homens e mulheres que passaram, viram e seguiram em frente, fingindo que aquela cena não existia. Ele sentiu algo queimar dentro do peito, uma mistura de raiva e vergonha que não sabia bem a quem direcionar. A perda irreparável da dignidade humana estava ali, na frente dele, 4 vidas reduzidas a implorar por migalhas numa estrada deserta. Miguel olhou para trás, para a cidade que ficava a léguas de distância, depois olhou para a frente, para sua fazenda que estava a menos de meia hora de cavalgada. Seu celeiro tinha comida suficiente para alimentar aquelas crianças por meses. Sua casa tinha água fresca e sombra, e ele tinha 2 mãos fortes e um coração que agora batia acelerado, com a certeza de que estava diante de algo maior do que ele. Mas junto com essa certeza, vinha o medo contido, aquele tipo de receio que nasce de conhecer bem demais a própria sociedade. Miguel sabia exatamente o que as pessoas diriam se ele levasse aquele grupo para sua fazenda. Conhecia os olhares de desconfiança, os sussurros maldosos, as perguntas envenenadas que viriam. Uma mulher branca com crianças negras era um mistério que a mente limitada daquela época só conseguia explicar de uma forma, e essa explicação nunca era generosa. O perigo constante de desafiar as normas sociais, de ir contra o que era esperado, aceitável, seguro. Ele tinha construído uma vida respeitável naquela região. Tinha negócios, tinha nome, tinha uma reputação que levara anos para estabelecer após a morte do pai. Uma decisão errada, um gesto mal interpretado, e tudo isso poderia desmoronar. E ainda assim, olhando para os olhos daquela criança mais nova, uma menina de talvez 4 anos, que o encarava com uma mistura de medo e esperança mínima, Miguel sentiu que já havia feito sua escolha. Não era uma escolha racional, não era calculada nem segura, era apenas humana. Ele abriu o cantil de água que trazia na cintura e estendeu para a mulher, vendo como ela hesitava antes de pegar, como se até aquele gesto simples fosse bom demais para ser verdade. "Bebam", disse ele, e sua voz saiu mais firme do que esperava. "E depois vocês vêm comigo." Não era um pedido, era uma afirmação. E naquele momento, na estrada empoeirada do Maranhão, em 1883, enquanto o sol continuava descendo e as sombras cresciam, Miguel cruzou um ponto sem retorno, sem nem perceber completamente o que estava fazendo. A mulher bebeu água como quem bebe a própria salvação, em goles curtos e controlados que revelavam anos de privação, de aprender a sobreviver com o mínimo. Depois, passou o cantil para as crianças, uma por uma, supervisionando para que bebessem devagar, com cuidado de mãe, mesmo em meio ao desespero. Miguel observava aquela cena sentindo algo se revirar dentro dele, uma emoção complexa que misturava compaixão, raiva e uma tristeza profunda pela humanidade. Quantas vezes aquela mulher tinha feito isso? Quantas vezes tinha dividido o pouco que tinha, protegido aquelas crianças, mantido alguma dignidade em meio ao abandono total? O amor sacrificial estava ali, visível em cada gesto, em cada olhar que ela lançava aos pequenos, antes de beber ela mesma, certificando-se de que eles estavam bem primeiro. "Como é seu nome?" Miguel perguntou enquanto ajudava a mulher a se levantar, estendendo a mão com uma gentileza que parecia ter se perdido naquele mundo. "Rosa", ela respondeu baixinho. "E eles são Benedito, Maria e a pequena Ana."
Os nomes saíram de sua boca com um amor que contrastava com a situação desesperadora, como se mesmo sem nada, aquelas crianças ainda fossem tudo para ela. Miguel acenou com a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade começar a se instalar em seus ombros. Ele tinha comida, tinha espaço, tinha recursos, mas será que tinha coragem suficiente para lidar com o que viria depois? A bondade silenciosa que o movia naquele momento era genuína, mas ele não era ingênuo o suficiente para não prever as consequências. Ele pegou Benedito, o menino mais velho, e o colocou na frente da sela do cavalo. Depois ajudou Rosa e as duas meninas a subirem na parte traseira. O animal reclamou um pouco do peso extra, mas era forte e acostumado a trabalho pesado. "Segura firme em mim", Miguel instruiu o menino, sentindo os braços finos se enroscarem em sua cintura, os ossos proeminentes que denunciavam a fome crônica. Enquanto conduzia o cavalo de volta para a fazenda, ele tentava organizar os pensamentos, preparar algum tipo de explicação para os empregados que certamente ficariam chocados. Mas toda explicação que formulava mentalmente soava fraca, insuficiente, como se precisasse justificar um ato de humanidade básica. A empatia crescente que Miguel sentia não era apenas pelas 4 pessoas que agora dependiam dele, mas por todas as outras que deviam estar espalhadas por aquele Brasil imenso, sofrendo em silêncio, invisíveis para uma sociedade que preferia não olhar. Quantas Rosas existiam por aí? Quantos Beneditos, Marias e Anas estavam morrendo de fome e abandono, enquanto homens de posses seguiam suas vidas tranquilas, preocupados apenas com suas próprias questões? Essa consciência pesava, porque uma vez que você vê, não pode mais fingir que não viu. Uma vez que você age, não pode mais voltar atrás e fingir que não era com você. O dilema cruel da consciência humana é que ela nos tira o conforto da ignorância. O sol já estava se pondo completamente quando os portões da fazenda apareceram à distância, e Miguel sentiu o estômago se apertar. Vários empregados ainda trabalhavam no curral, preparando os animais para a noite, e ele podia ver as silhuetas se virando para olhar, percebendo que ele não estava sozinho no cavalo. A cura lenta que ele esperava proporcionar àquelas 4 pessoas começaria agora, mas também começaria algo mais complicado, uma provação social que ele não tinha certeza de estar preparado para enfrentar. Ainda assim, quando sentiu a respiração pesada de Benedito contra suas costas, quando ouviu o soluço abafado de uma das meninas atrás dele, Miguel soube que tinha feito a única escolha possível para um homem que ainda queria se olhar no espelho. Chegando ao pátio principal da fazenda, ele desmontou primeiro. Depois, ajudou cada um a descer com cuidado, como se fossem feitos de vidro e pudessem quebrar com qualquer movimento brusco. Os empregados tinham parado de trabalhar e observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto visível nos rostos. Joaquim, o capataz mais antigo da fazenda, se aproximou com passos lentos, o senho franzido, numa expressão que Miguel conhecia bem, aquela mistura de preocupação e julgamento que vinha antes das palavras. "Patrão", começou ele, mas Miguel levantou a mão, cortando qualquer questionamento antes que começasse. "Prepara água quente para banho e separa comida", ordenou com uma firmeza que não admitia discussão. "Essas pessoas vão ficar aqui." A ruptura emocional que aquele momento representava era maior do que parecia à primeira vista. Miguel não estava apenas ajudando 4 pessoas famintas, estava desafiando uma estrutura social inteira, questionando normas não escritas, mas rigidamente seguidas, colocando sua própria posição em risco por uma questão de princípios. E enquanto guiava Rosa e as crianças para dentro da casa principal, ignorando os olhares e os sussurros que já começavam, ele se perguntava se um homem sozinho poderia realmente fazer diferença.
ou se o peso da sociedade acabaria esmagando qualquer tentativa de bondade genuína. Mas uma coisa ele sabia com certeza: voltar atrás agora seria impossível, porque algumas decisões, uma vez tomadas, mudam quem somos para sempre, e não há como desfazer essa transformação. A casa de Miguel era simples, mas confortável, construída de adobe e madeira, com poucos cômodos, mas todos bem cuidados. Ele conduziu Rosa e as crianças até a cozinha, onde Dona Teresa, a cozinheira que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos, preparava o jantar. A mulher era robusta, de meia idade, com mãos calejadas e um coração que oscilava entre a dureza necessária para sobreviver e uma ternura que ela tentava esconder. Quando viu o grupo entrar, seus olhos se arregalaram e a colher de pau quase caiu de sua mão. "Meu Deus do céu!" sussurrou fazendo o sinal da cruz. E Miguel não soube se era uma oração de compaixão ou de susto. "Teresa, prepara pratos para eles, por favor", pediu ele, e algo no tom de sua voz fez a mulher engolir qualquer comentário e se mover em direção ao fogão. As crianças se amontoavam atrás de Rosa, olhando tudo com olhos arregalados, como se tivessem entrado num mundo diferente, num lugar onde coisas boas podiam acontecer. A pequena Ana não tirava o polegar da boca, os olhos marejados alternando entre o medo e um deslumbramento tímido. Miguel puxou cadeiras ao redor da mesa grande de madeira, aquela mesma mesa onde ele e o pai tinham compartilhado tantas refeições silenciosas após longos dias de trabalho. "Sentem", disse ele, e Rosa hesitou, como se não fosse apropriado, como se pessoas como ela não sentassem em mesas como aquela. Mas Miguel insistiu com um gesto gentil, e finalmente ela cedeu, ajudando cada criança a subir nas cadeiras altas demais para suas pernas curtas. Teresa serviu a sopa de mandioca com carne seca, pão de milho ainda quente, queijo fresco e coalhada, uma refeição simples, mas farta pelos padrões da fazenda. Miguel observou como Rosa controlava as crianças, instruindo-as a comerem devagar, mesmo que seus próprios olhos estivessem fixos na comida com uma fome desesperadora. "Pode comer", ele disse suavemente. "Tem comida suficiente aqui. Não precisa ter pressa." E então presenciou algo que ficaria marcado em sua memória para sempre. Rosa começou a chorar silenciosamente enquanto comia, lágrimas descendo por seu rosto pálido e queimado de sol, caindo sobre o prato, misturando-se com a sopa. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Aquele tipo de emoção avassaladora que vem quando o corpo finalmente entende que está seguro, mesmo que temporariamente. Depois que comeram, Teresa preparou água quente e ajudou Rosa a dar banho nas crianças num quarto dos fundos, enquanto Miguel ficava sentado na sala, ouvindo as risadas tímidas dos pequenos descobrindo a sensação de água limpa e morna na pele. Dona Teresa voltou algum tempo depois, fechando a porta com cuidado, e Miguel viu em seus olhos uma transformação, aquele amolecimento que acontece quando a compaixão vence o preconceito. "As crianças têm marcas, patrão", ela disse baixinho, e algo na forma como disse fez o estômago de Miguel revirar. Marcas de corda nos pulsos, cicatrizes antigas nas costas do menino, e a mulher, ela tem cicatrizes por todo o corpo, algumas antigas, outras mais recentes. A injustiça silenciosa que ele já suspeitava ganhou forma concreta, uma verdade dolorosa que explicava tanta coisa. Miguel sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Ele conhecia aquelas marcas, sabia o que significavam naquele Brasil de 1883, onde a escravidão tinha sido abolida há apenas 5 anos, mas onde velhos hábitos e crueldades persistiam como fantasmas se recusando a desaparecer. As crianças tinham sido escravizadas, provavelmente separadas de suas mães, e de alguma forma tinham encontrado Rosa, ou Rosa tinha encontrado elas.
A inocência destruída daqueles pequenos corpos marcados pela violência era uma acusação viva contra tudo que a sociedade fingia não ver. E Rosa, uma mulher albina que provavelmente tinha sido rejeitada e abusada a vida inteira por sua aparência diferente, tinha escolhido proteger aquelas crianças, mesmo sem ter nada para oferecer, além de amor. Eles vão ficar aqui o tempo que precisarem, Miguel disse. E dessa vez não havia dúvida em sua voz, apenas uma determinação férrea que surpreendeu até ele mesmo. Teresa acenou com a cabeça, e ele viu nela uma aliada inesperada, alguém que tinha sido tocada pela mesma compaixão que o movia. Vou arrumar o quarto da frente para eles, aquele que era da sua mãe, ela disse, referindo-se ao cômodo que estava fechado desde que a mãe de Miguel morrera 10 anos atrás. Era o melhor quarto da casa, com janelas grandes e uma cama ampla. Obrigado, Teresa, ele disse, e os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Seu pai ficaria orgulhoso, patrão. Ele era um homem duro, mas justo. Você é igual a ele. Mais tarde, quando a noite já cobria tudo com seu manto escuro, pontilhado de estrelas, Miguel ficou na varanda fumando um cigarro de palha, olhando para a escuridão e pensando em tudo o que tinha acontecido. Dentro da casa, Rosa e as crianças dormiam numa cama de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo, com barrigas cheias e corpos limpos. Era tão pouco, tão básico, e ainda assim parecia um milagre. O acolhimento que ele oferecera era apenas o começo, ele sabia disso, porque curar feridas tão profundas levava tempo, paciência e uma persistência que seria testada repetidamente. E havia a questão maior, a pergunta que ele ainda não tinha resposta. O que aconteceria quando a notícia se espalhasse? Quando os vizinhos soubessem? Quando as línguas venenosas da cidade começassem a falar? O confronto inevitável estava chegando. Miguel podia sentir isso tão certo quanto sentia o vento fresco da noite, e ele precisaria estar pronto para pagar o preço emocional de sua escolha. Os primeiros 3 dias passaram numa espécie de calmaria enganosa, uma bolha de paz temporária, antes da tempestade que Miguel sabia estar se formando. Rosa e as crianças começaram a recuperar um pouco de cor, de vida, de esperança mínima, de que aquele lugar seguro não fosse apenas um sonho cruel que logo acabaria. Benedito, o menino, tinha 7 anos e carregava nos olhos uma seriedade que não deveria existir em alguém tão jovem. Aquela consciência precoce que vem de ter visto coisas demais, sofrido coisas demais. Maria, com 6 anos, era mais fechada. Falava pouco e pulava ao menor barulho inesperado, uma alma frágil tentando se esconder do mundo. E Ana, a menor com apenas 4 anos, grudava em Rosa como se fosse desaparecer caso soltasse. Um amor desesperado e dependente que quebrava o coração de quem via. Foi numa tarde, enquanto Miguel consertava a cerca do pasto com Benedito ao lado, aprendendo a segurar o martelo, que o menino finalmente falou além de monossílabos. O Senhor é bom, disse ele de repente, voz fina mas firme, olhando para Miguel com aqueles olhos fundos e velhos demais. Miguel parou o que estava fazendo, agachou-se para ficar na altura do garoto, sentindo um nó na garganta. Por que você diz isso? Perguntou. Benedito olhou para as próprias mãos pequenas, para as cicatrizes nos pulsos que as mangas compridas não conseguiam esconder completamente. Porque o Senhor não gritou, não bateu, não amarrou a gente e deu comida antes de a gente trabalhar. A dor silenciosa naquelas palavras era avassaladora, cada frase uma janela para um inferno que Miguel mal conseguia imaginar. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, Miguel conversou com Rosa pela primeira vez de forma mais profunda. Ela estava na cozinha ajudando Teresa a lavar os pratos, insistindo em trabalhar mesmo quando lhe diziam que podia descansar. Não consigo ficar parada, senhor, explicou ela. A vida inteira tive que trabalhar para justificar minha existência. Se eu parar, sinto que não mereço estar aqui.
Miguel pediu que sentasse com ele na varanda, ofereceu um chá de erva cidreira que Teresa tinha preparado e esperou. Rosa olhou para a noite estrelada e sua voz começou baixa, hesitante, mas depois fluiu como uma represa se rompendo, uma necessidade de contar que estava reprimida há tempo demais. Nasci numa fazenda mais ao norte, começou ela, dedos entrelaçados em volta da caneca quente. Minha mãe era escrava, meu pai, o fazendeiro que a violentou. Quando nasci assim, branca demais, diferente, eles acharam que eu era uma aberração, um castigo de Deus. Minha mãe me protegeu o quanto pôde, mas ela morreu quando eu tinha 8 anos. E depois disso, ela pausou, engolindo seco, e Miguel viu suas mãos tremerem. Depois disso, me usaram para tudo que é tipo de serviço. Me batiam, me chamavam de diaba, de fantasma. Quando a lei de 88 saiu libertando os escravos, me jogaram fora como se joga lixo, sem família, sem lugar, sem nada. A perda irreparável de tudo que constitui uma vida estava ali, naquele relato cru e honesto, uma existência reduzida à sobrevivência pura. E as crianças? Miguel perguntou gentilmente. E Rosa sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas genuíno. Encontrei Benedito há 2 anos, largado na beira de um rio quase morto. Tinha 5 anos e já tinha apanhado tanto que não falava mais. Maria a achei numa cidade, sendo vendida por um homem que dizia ser dono dela. Ofereci o pouco que eu tinha para tirá-la de lá. Ana estava abandonada na porta de uma igreja. Os padres iam mandar para um orfanato onde dizem que as crianças somem. Não tenho nada para dar para eles, Senhor, só meu amor e minha proteção, mas até isso estava acabando. Quando o Senhor parou na estrada, sua voz falhou, lágrimas começaram a cair. Quando o Senhor parou e olhou para a gente como se fôssemos pessoas, não lixo, eu pensei que estava delirando de fome. Miguel sentiu uma transformação acontecer dentro dele naquele momento, uma compreensão visceral de que a bondade não é apenas dar comida ou abrigo, mas devolver a dignidade que a crueldade humana tira. Rosa não tinha sangue das crianças, não tinha nenhuma obrigação legal ou social com elas, mas tinha escolhido ser mãe quando ninguém mais seria, tinha escolhido amar quando seria mais fácil seguir sozinha. O amor sacrificial que ela demonstrava punha à vergonha qualquer noção superficial de família ou dever. Você é mãe delas, Miguel disse firmemente, da forma mais verdadeira que existe. E enquanto eu tiver um teto, vocês 4 têm um lar. Pô, foi uma promessa grande, talvez maior do que ele tinha direito de fazer, mas saiu de sua boca com uma certeza que vinha de um lugar mais profundo que a razão. Mas as pessoas vão falar, Senhor, Rosa disse baixinho, e naqueles olhos claros demais, quase translúcidos à luz fraca da lamparina, Miguel viu o conhecimento amargo de quem já sofreu demais para acreditar em finais felizes. Uma mulher como eu, com crianças como eles, morando na fazenda de um homem solteiro. Vão inventar histórias terríveis, vão manchar seu nome, vão te prejudicar. Ela não estava errada. E ambos sabiam disso. O perigo constante de ser diferente, de desafiar normas, de escolher compaixão sobre conveniência, era real e tangível. Mas Miguel apenas acenou com a cabeça, terminando seu chá já frio, olhando para as estrelas como se buscasse alguma sabedoria nos céus. Que falem, disse ele finalmente, e sua voz carregava uma resolução que ele mesmo não sabia ter. Já decidi que algumas coisas valem mais que reputação. E naquela noite silenciosa no interior do Maranhão, em 1883, 2 sobreviventes de mundos diferentes selaram uma aliança improvável, construída não em promessas vazias, mas numa compreensão mútua de que dignidade humana não é negociável. Levou menos de uma semana para que toda a região soubesse. As notícias no interior viajavam rápido.
carregadas por empregados que iam à cidade, por comerciantes que passavam pela fazenda, por olhos curiosos e línguas fofoqueiras que transformavam fatos em escândalo. Miguel começou a perceber as mudanças nos olhares quando ia à vila buscar suprimentos, aquele desconforto mal disfarçado, os sussurros que paravam quando ele se aproximava, mas recomeçavam assim que passava. Padre Augusto, um homem de meia-idade que sempre fora cordial, agora o cumprimentava com uma frieza educada, o tipo de frieza que dói mais que hostilidade aberta. E foi Seu Domingos, dono do armazém e figura influente da região, quem finalmente disse em voz alta o que todos pensavam. "Miguel, preciso falar com você", disse ele, chamando-o para o fundo do armazém, longe de ouvidos alheios, mas com aquele tom que já antecipa a reprovação. "As pessoas estão comentando sobre essa situação na sua fazenda. Uma mulher branca com crianças pretas morando na sua casa. Você solteiro não está bom, rapaz. Está manchando o nome da sua família." Miguel sentiu a raiva ferver, mas se controlou, porque explodir não resolveria nada. "Estou dando abrigo a pessoas que precisavam, nada mais", respondeu ele, voz firme mas controlada. Domingos balançou a cabeça, expressão entre preocupação genuína e irritação. "Isso eu sei. Mas você sabe como são as coisas. O povo inventa, exagera e antes que perceba, está todo mundo contra você. Seus negócios vão sofrer, suas amizades vão se afastar. Vale a pena?" Aquela pergunta ecoou na cabeça de Miguel durante todo o caminho de volta para a fazenda. Vale a pena? 4 vidas humanas valiam o preço da sua reputação, do seu conforto social, dos seus negócios? A resposta racional, calculada, prática, seria não. A resposta do coração, daquela parte dele que ainda acreditava em algo maior que conveniência social, era sim. Mas entre essas duas respostas havia um abismo de dúvida, de medo contido, de questionamentos que o mantinham acordado à noite. Ele não era um herói, não se via como alguém especial, era apenas um homem comum tentando fazer o que achava certo, e começava a descobrir que isso, por si só, exigia uma coragem que ele não sabia se possuía. A situação piorou quando o Coronel Mendes, o homem mais rico e poderoso da região, mandou um mensageiro com um recado. O coronel gostaria de conversar com o senhor sobre um assunto delicado. Miguel sabia que ignorar seria uma ofensa grave. Então, 2 dias depois, montou seu cavalo e foi até a fazenda imponente do coronel, uma propriedade que fazia a sua parecer minúscula. Foi recebido com toda a cortesia superficial da elite rural. Ofereceram café e doces, mas a tensão estava no ar como fumaça densa. Coronel Mendes era um homem grande, de bigodes fartos e olhos que haviam visto e comandado muita coisa, incluindo muita crueldade. "Miguel", começou ele, voz grave e cheia de autoridade, "ouvi dizer que você está abrigando uma mulher de condição duvidosa e algumas crianças." O modo como disse "condição duvidosa" fez o sangue de Miguel gelar, porque havia tanto preconceito embutido naquelas 2 palavras que era quase palpável. "Estou dando abrigo a uma família que estava passando necessidade, senhor", respondeu ele, mantendo o respeito, mas não a subserviência. O coronel tomou um gole de café, olhos fixos em Miguel, num estudo calculado. "Entendo sua caridade, rapaz, mas há formas corretas de fazer essas coisas. Poderia ter mandado para um orfanato, para a igreja, para alguma instituição apropriada. Tê-los na sua casa, especialmente a mulher, está gerando comentários inapropriados. E comentários inapropriados afetam não só você, mas todos nós, homens de bem da região." A injustiça silenciosa daquela lógica era evidente. Havia formas corretas de ser bondoso, lugares adequados para a caridade, e qualquer coisa que fugisse dessas regras não escritas era suspeita. "Com todo respeito, coronel", Miguel disse, escolhendo cada palavra com cuidado, "essas pessoas estavam morrendo de fome na beira da estrada. Não havia tempo de procurar instituições.
Fiz o que qualquer cristão deveria fazer. O coronel suspirou, como um pai paciente com um filho teimoso. Você é jovem, Miguel. Ainda tem muito a aprender sobre como as coisas funcionam. Sua bondade é admirável, mas mal direcionada. Essas pessoas, elas não são como nós. Tem seu lugar e esse lugar não é dentro da casa de um homem solteiro de família respeitável. Estou te dando esse conselho como amigo do seu falecido pai. Manda essa gente embora antes que o estrago seja irreparável. Não era um conselho, era uma ordem velada, uma ameaça educada envolta em preocupação fingida. Miguel saiu daquela reunião sentindo o peso do mundo nos ombros, porque finalmente entendia a dimensão do que estava enfrentando. Não era apenas fofoca de vila, era a estrutura social inteira pressionando para que ele se conformasse, para que colocasse as coisas nos seus lugares, para que escolhesse sua própria conveniência sobre a vida de 4 pessoas que não tinham mais ninguém. O dilema cruel se apresentava com toda crueza. Ceder e mandar Rosa e as crianças embora, voltando à sua vida tranquila e respeitável. Ou insistir, resistir e arcar com consequências que ele mal podia prever. Não havia opção fácil, não havia solução que não custasse algo precioso. E enquanto cavalgava de volta para casa, vendo ao longe a fumaça da chaminé da sua fazenda, Miguel se perguntava se um homem tinha o direito de arriscar tudo que construiu por uma questão de princípios, ou se isso era apenas uma arrogância disfarçada de virtude. Quando chegou, encontrou Benedito ajudando no curral com cuidado e dedicação que quebravam o coração, um menino trabalhador demais para sua idade, porque a vida nunca lhe dera a opção de ser apenas criança. Maria estava com Teresa na cozinha, aprendendo a fazer pão. Suas risadas tímidas, um som que começava a se tornar mais frequente. E Ana brincava no quintal com bonecas de milho que Teresa tinha feito. Sua inocência começando a florescer novamente depois de tanto trauma. Rosa estava lavando roupas, e quando viu Miguel, sorriu aquele sorriso que ainda carregava dor, mas também uma gratidão imensa. E naquele momento, vendo aquelas 4 vidas começando a se reconstruir, Miguel entendeu que a resposta para o dilema estava ali, clara como água. Algumas escolhas não são feitas pela razão, são feitas pelo que nos torna humanos. E voltar atrás agora, depois que essas pessoas tinham começado a confiar, a esperançar, a viver novamente, seria uma crueldade maior do que qualquer pressão social que ele pudesse enfrentar. O confronto inevitável estava chegando, mas Miguel decidiu que enfrentaria de pé, com a consciência tranquila de quem fez o que devia ser feito. As coisas desmoronaram mais rápido do que Miguel poderia ter previsto, como uma avalanche que começa devagar, mas ganha força destrutiva a cada momento. Primeiro foram os fornecedores que começaram a atrasar entregas. Depois foi o banco da cidade que de repente ficou relutante em renovar seu crédito para a compra de equipamentos. Vizinhos que antes eram cordiais, agora desviavam o olhar quando o encontravam, e convites para reuniões sociais e negócios simplesmente pararam de chegar. Joaquim, seu capataz de confiança, veio até ele numa tarde, tirando o chapéu com um nervosismo incomum. Patrão, os outros fazendeiros estão oferecendo mais para quem vier trabalhar aqui, tentando levar nosso pessoal embora. E tem uns empregados que, bem, não estão confortáveis com a situação. A consequência irreversível de suas escolhas começava a se materializar em formas concretas e dolorosas. Miguel perdeu 3 dos seus melhores trabalhadores em uma semana. Homens que ele tinha treinado pessoalmente, que tinham comido em sua mesa, que ele considerava quase amigos. O pior foi quando Tobias, um rapaz de 22 anos que estava na fazenda desde adolescente, veio se despedir com olhos baixos de vergonha. Não é nada pessoal, patrão. O senhor sempre foi bom comigo, mas minha família está pressionando, dizendo que não é certo eu trabalhar num lugar que, bem, que abriga gente assim. Minha mãe está doente, preciso pensar neles também.
Miguel não teve coragem de ser duro com o rapaz, porque entendia, de uma forma amarga e triste, que a pressão que ele próprio sofria se estendia a todos ao seu redor. O preço emocional não era só dele, era de todos que ousavam ficar ao seu lado. A situação financeira começou a apertar de verdade. Com menos trabalhadores, a produção caiu e, com a produção caindo, menos dinheiro entrava. Os boatos continuavam se espalhando, cada vez mais venenosos, mais criativos, mais cruéis. Diziam que Rosa era sua amante, que as crianças eram suas bastardas, que ele tentava esconder, que havia rituais estranhos acontecendo na fazenda à noite, que ele tinha enlouquecido de solidão e agora vivia numa fantasia pervertida. Cada versão da história era pior que a anterior, e Miguel percebia como a reputação de uma vida inteira podia ser destruída em semanas por línguas maldosas e mentes pequenas. O sofrimento humano que aquelas mentiras causavam não era só nele, mas em Rosa, que voltou a se fechar, a duvidar de si mesma, a se sentir culpada por todo o problema que sua presença causava. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Rosa sentou com Miguel na cozinha, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto pálido. "Precisamos ir embora, senhor", disse ela, voz quebrada, mas determinada. "Não posso deixar você perder tudo por nossa causa. Já destruí minha própria vida. Não vou destruir a sua também." A dor silenciosa naquelas palavras era insuportável, porque Rosa estava disposta a voltar para a estrada, para a fome, para o perigo, apenas para que Miguel pudesse recuperar sua paz. Era um tipo de amor sacrificial às avessas, onde a pessoa que foi salva oferece se sacrificar novamente para salvar seu salvador. Miguel sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair, uma emoção rara para um homem criado para esconder sentimentos. "Não", disse ele mais firme do que nunca, "vocês não vão a lugar nenhum. Isso vai passar, as pessoas vão se cansar, vão encontrar outro escândalo para falar." Mas as coisas não passaram, só pioraram. Padre Augusto teve a audácia de visitá-lo numa manhã chuvosa, ostentando toda a sua autoridade moral da batina. "Miguel, a comunidade está escandalizada", disse ele, como se falasse em nome de Deus e não de velhos preconceituosos. "Essa mulher e essas crianças estão causando uma perturbação moral. O mais cristão a fazer seria enviá-los para algum lugar apropriado, onde possam ser cuidados sem causar este problema." Miguel olhou para o padre com uma decepção que doía fisicamente. "Problema, padre? O problema é que 4 pessoas estavam morrendo de fome e ninguém fez nada? Ou o problema é que eu fiz algo?" O padre se empertigou, ofendido. "Não questione minha fé, rapaz. Há formas apropriadas de caridade. Isto aqui está se parecendo mais com algo impróprio." E naquele momento, Miguel entendeu que a hipocrisia religiosa podia ser tão cruel quanto qualquer outro preconceito. O fundo do poço chegou numa noite de temporal, quando Miguel estava fazendo as contas da fazenda à luz de lamparina, os números na sua frente pintando um quadro cada vez mais desesperador. Ele tinha economias que podiam sustentar a fazenda por mais alguns meses, mas depois disso, a fazenda do pai, construída com suor e sacrifício, estava morrendo por causa de uma escolha que muitos considerariam estúpida. Sua mãe, se estivesse viva, o que diria? Seu pai, um homem rígido mas justo, teria feito o mesmo? Ou Miguel estava sendo um tolo idealista, sacrificando tudo por um gesto que não mudaria nada no grande esquema das coisas? 4 pessoas salvas enquanto uma fazenda inteira desmoronava, dezenas de trabalhadores sem emprego, um legado de gerações jogado fora. A ruptura emocional que ele sentia era completa. Uma fratura interna entre o que achava certo e o peso das consequências reais. Ele deixou cair a pena, enterrou o rosto nas mãos e, pela primeira vez desde que tomara aquela decisão na estrada, permitiu-se questionar se tinha feito a coisa certa.
O que é bondade quando custa tudo? O que é justiça quando o preço é alto demais para pagar? Havia esperança mínima de que algo pudesse mudar, de que as pessoas pudessem abrir os olhos, mas também havia a realidade crua de contas não pagas, de boatos imparáveis, de uma batalha que talvez fosse impossível vencer sozinho. E enquanto a chuva martelava no telhado de madeira, forte como tambores, anunciando uma guerra perdida, Miguel se sentiu menor do que nunca. Apenas um homem comum que tinha superestimado sua própria força, que tinha achado que princípios eram suficientes quando enfrentados contra o peso esmagador de uma sociedade inteira. Mas mesmo naquele momento de dúvida profunda, quando pensava em desistir, em fazer o que todos pediam, uma imagem vinha à sua mente. O rosto de Ana sorrindo enquanto brincava, a risada hesitante de Maria, aprendendo algo novo, a postura orgulhosa de Benedito, segurando ferramentas como um homem pequeno, os olhos de Rosa brilhando com uma dignidade recuperada. E Miguel entendia que mesmo se perdesse tudo, havia algo que tinha ganhado e que ninguém podia tirar. A certeza de que tinha olhado para o sofrimento humano de frente e não tinha virado o rosto. A mudança começou de um lugar que Miguel nunca esperaria. Teresa. A cozinheira robusta e de coração duro, que passara anos trabalhando em silêncio, finalmente explodiu. E quando Teresa decidia falar, fazia diferença. Foi numa manhã de feira na vila, onde as mulheres se reuniam para comprar mantimentos e, claro, fofocar. Dona Lourdes, uma das línguas mais afiadas da região, estava justamente elaborando sobre o escândalo da fazenda do Miguel, quando Teresa, carregando sua cesta de compras, parou bem na frente dela. Escândalo, repetiu Teresa, voz alta o suficiente para atrair a atenção de todo mundo ao redor. Vou te contar o que é escândalo, Lourdes. Escândalo é uma criança de 7 anos com marcas de corda nos pulsos. Escândalo é uma mulher albina espancada a vida inteira por ser diferente. Escândalo é essa cidade inteira ter visto aquelas pessoas morrendo de fome na estrada. E ninguém ter feito nada até o Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa não tinha terminado. Anos de raiva contida sobre injustiças que tinha testemunhado finalmente encontrando voz. Vocês ficam aí julgando, inventando histórias, enquanto aquele rapaz está perdendo tudo que construiu por fazer o que Cristo mandaria fazer. E onde estão os cristãos de verdade? Onde estava o padre quando essas crianças precisavam? Onde estavam vocês todas, tão preocupadas com moral e decência, quando uma mãe tentava manter 3 crianças vivas com nada além de amor? Dona Marta, outra senhora influente, tentou interromper, mas Teresa avançou, dedo em riste. E antes que vocês digam qualquer coisa, eu moro naquela casa. Eu vejo tudo o que acontece lá. Não há nada impróprio, nada indecente, nada além de uma família tentando sobreviver com a ajuda de um homem bom. Se isso ofende vocês, o problema está nas suas cabeças sujas, não na fazenda do Miguel. A performance de Teresa correu pela vila, como fogo em capim seco, e algo interessante começou a acontecer. Algumas mulheres, aquelas que tinham ficado em silêncio durante todo o escândalo, começaram a questionar. Dona Geralda, que tinha 6 filhos e entendia de verdade o que era amar crianças, comentou com o marido. Teresa tem razão. Se fosse um dos nossos perdido, gostaríamos que alguém ajudasse. E seu marido, seu Antônio, um homem simples, mas justo, concordou pela primeira vez em semanas. Pequenas rachaduras começaram a aparecer no muro de julgamento que cercava Miguel. Frestas minúsculas, onde a luz da empatia crescente começava a passar. Não era uma mudança dramática, não era súbita, mas era real. Joaquim, que tinha permanecido leal, mesmo quando outros trabalhadores saíram, reuniu os empregados que ficaram e fez um discurso próprio. Eu trabalho aqui há 15 anos, disse ele, voz grave carregando autoridade natural. Vi o pai do patrão construir essa fazenda com suor e honestidade.
Vi o patrão Miguel crescer e se tornar o homem que é hoje. E vou dizer uma coisa: se ele está disposto a perder tudo para fazer o que é certo, então eu estou disposto a ficar e ajudá-lo. Quem quer sair, sai agora. Quem fica, fica para valer. Dos 8 empregados restantes, 7 ficaram. E o alívio que Miguel sentiu quando Joaquim contou isso foi quase físico, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Não estava completamente sozinho. Havia ainda gente boa disposta a ficar ao lado dele. A verdadeira virada chocante veio de um lugar totalmente inesperado. Coronel Mendes. O homem poderoso que tinha essencialmente ordenado Miguel a se livrar de Rosa e das crianças apareceu na fazenda numa tarde sem avisar, montado em seu cavalo imponente. Miguel se preparou para outro confronto, para mais pressão, mas o que veio foi totalmente diferente. O coronel desceu do cavalo devagar, e Miguel notou que ele parecia ter envelhecido anos em semanas. "Podemos conversar?" pediu ele, e havia algo na voz que não estava presente antes, uma suavidade, uma humanidade. Foram para a varanda, e o coronel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte, para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. "Tive uma filha", começou ele de repente, e Miguel ficou surpreso, porque o coronel nunca falava de vida pessoal. "Morreu quando tinha 5 anos, doença que os médicos não souberam curar. Era meu mundo inteiro, e quando morreu, uma parte de mim morreu também. Passei anos tentando esquecer, enterrei a dor debaixo de trabalho, dinheiro, poder." Ele pausou, olhos marejados, algo que Miguel nunca imaginaria ver. "Ontem vi aquelas 3 crianças na vila com sua Teresa, comprando doces. A pequena, a Ana, sorriu para mim, um sorriso tão puro, tão inocente, e por um segundo eu vi minha filha. E percebi algo terrível, que tenho passado anos construindo coisas, acumulando poder, mas esqueci o que realmente importa." O coronel se virou para Miguel e havia lágrimas escorrendo pelo rosto daquele homem duro. "Você me fez ver minha própria hipocrisia, rapaz. Sua bondade silenciosa, sua teimosia em fazer o certo, me mostrou o que eu me tornei. Um homem rico, mas vazio." Miguel não sabia o que dizer. Estava testemunhando uma transformação que parecia impossível. "Vim aqui", continuou o coronel, "para dizer que estava errado. E para oferecer algo, preciso de um administrador para a Fazenda do Sul, aquela perto do rio. O trabalho paga bem e o dinheiro te daria fôlego enquanto sua fazenda se recupera. Não é caridade, é negócio, porque você é um homem competente. E vou deixar claro para todos na região que quem tiver problema com sua família, tem problema comigo." Era uma redenção emocional inesperada, uma aliança improvável, mas poderosa. O homem que tinha sido o maior adversário de Miguel estava agora se tornando seu maior aliado, não por interesse, mas por uma transformação interna genuína desencadeada justamente pela persistência de Miguel em fazer o certo. Quando o coronel foi embora, Miguel ficou na varanda em choque, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Rosa saiu da casa, tinha ouvido tudo de dentro, e seus olhos estavam arregalados de surpresa. "As coisas podem realmente mudar?" ela perguntou baixinho, como se mal ousasse acreditar. Miguel olhou para ela, para aquela mulher que tinha sobrevivido a tanto, que tinha protegido 3 crianças que não eram dela contra um mundo inteiro, e sorriu. "Acho que sim", respondeu ele, e pela primeira vez em semanas sentiu esperança verdadeira, não esperança mínima, mas esperança real de que a bondade, mesmo custando tudo, tinha o poder de tocar corações, de transformar pessoas, de criar mudanças que pareciam impossíveis. A cura lenta que tinha começado para Rosa e as crianças estava agora se expandindo, tocando até mesmo os mais improváveis, provando que o sofrimento humano, quando confrontado com amor genuíno, podia levar não à destruição, mas a transformação. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta, mas constante.
Miguel aceitou o trabalho oferecido pelo coronel Mendes, e o dinheiro extra permitiu que a fazenda respirasse novamente, que dívidas fossem pagas, que melhorias necessárias fossem feitas. Mas mais importante que a estabilidade financeira foi a mudança social que começou a acontecer. A posição pública do coronel a favor de Miguel criou uma onda que outros, que estavam em cima do muro, puderam seguir com segurança. Não foi uma mudança universal. Muitos ainda olhavam torto e sussurravam, mas o ostracismo total começou a diminuir, substituído por uma aceitação grudada, relutante, mas real. Benedito floresceu de uma forma que comovia a todos que viam. O menino que tinha chegado sério demais, traumatizado demais, começou a sorrir mais, a brincar como criança, a sonhar com o futuro. Miguel o ensinou a ler e escrever, e o garoto absorvia conhecimento como esponja, determinado a aproveitar cada oportunidade que a vida finalmente oferecia. "Quero ser fazendeiro como o senhor", disse ele uma vez, olhos brilhando com admiração e esperança. E Miguel sentiu o coração se apertar de orgulho e emoção. Maria, sempre mais reservada, encontrou na Teresa uma figura materna adicional. E as duas passavam horas na cozinha, cozinhando, conversando, curando feridas antigas através de atos simples de amor e paciência. E Ana, a pequena Ana, crescia cercada de afeto, recuperando a inocência que havia sido roubada dela. Seu riso cristalino enchendo a casa de uma alegria que não existia antes. Rosa transformou-se também. A mulher magra e assustada que Miguel tinha encontrado na beira da estrada agora tinha ganho peso. Suas faces não eram mais cavadas. Seus olhos não carregavam mais aquele terror constante. Ela ajudava Teresa na cozinha, cuidava do jardim que começou a plantar atrás da casa. E, principalmente, cuidava das crianças com um amor feroz e protetor que não precisava de sangue para ser legítimo. E algo mais começou a crescer, imperceptível no início, mas inegável com o tempo. Um sentimento entre Miguel e Rosa que ia além de gratidão, além de amizade, algo mais profundo e mais complicado. Eles conversavam por horas nas noites frescas, compartilhando histórias, medos, sonhos, construindo uma intimidade emocional que assustava ambos pela intensidade. Foi numa noite de festa junina, quando a fazenda recebeu vizinhos para a celebração pela primeira vez em meses, que Miguel percebeu o quanto as coisas tinham realmente mudado. As crianças corriam entre os adultos, brincando de roda e comendo doces, aceitas, incluídas parte da comunidade. Dona Geralda tinha trazido um vestido que não servia mais na filha e o dado para Maria, um gesto simples, mas profundamente significativo. Seu Antônio trouxe brinquedos de madeira que tinha feito para Benedito e Ana. E Rosa, usando um vestido limpo e arrumado que Teresa tinha conseguido, estava conversando com outras mulheres, sendo tratada com respeito, não perfeito, não sem julgamentos residuais, mas real. O acolhimento que Miguel tinha oferecido tinha se expandido, criado raízes, transformado não só 4 vidas, mas toda uma comunidade, forçando pessoas a confrontarem seus próprios preconceitos e escolherem humanidade sobre hipocrisia. Coronel Mendes também estava presente e, num momento de calma, chamou Miguel para um canto. "Quero propor algo", disse ele, voz baixa, mas firme. "Tenho terras que não estou usando, na divisa da sua propriedade. Vendo para você por um preço justo, permitindo que expanda a fazenda. E mais, se Rosa quiser, há um trabalho como supervisora de cozinha na fazenda principal, com salário decente e moradia, caso vocês queiram algo mais oficial." Era uma oferta generosa, mas mais do que isso, era um reconhecimento. O coronel estava validando a existência daquela família improvável, oferecendo ferramentas para um futuro verdadeiro. Miguel sentiu os olhos arderem de emoção, porque aquilo representava não só estabilidade financeira, mas aceitação social, dignidade restaurada. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram exaustas, mas felizes,
Miguel e Rosa sentaram na varanda, olhando as estrelas como tinham feito tantas outras vezes. Nunca pensei que chegaria aqui, Rosa disse baixinho, voz carregada de emoção. Nunca pensei que seria possível ter uma vida de verdade, não só sobrevivência, mas vida. Miguel pegou a mão dela, um gesto que era ao mesmo tempo ousado e natural, e Rosa não puxou para trás. Você salvou minha vida naquela estrada, ela continuou. Mas não foi só isso. Você me devolveu minha humanidade, me fez acreditar que eu valia alguma coisa. Miguel apertou sua mão levemente, sentindo a conexão entre eles como algo quase físico. Você e as crianças salvaram a minha também, disse ele honestamente. Me lembraram porque vale a pena lutar, porque vale a pena se arriscar, porque a bondade nunca é desperdício mesmo quando custa caro. O silêncio que se seguiu era confortável, carregado de possibilidades futuras. Miguel não sabia ainda como rotular o que sentia por Rosa, e ela provavelmente estava igualmente confusa, mas ambos sabiam que algo profundo tinha se formado entre eles, construído sobre respeito mútuo, admiração, sofrimento compartilhado e uma compreensão visceral de que tinham salvado um ao outro de formas que palavras não capturavam completamente. As crianças dormiam dentro da casa, seguras, amadas, com futuro pela frente. A fazenda estava se recuperando, financeiramente estável e socialmente reintegrada. O preço que Miguel tinha pagado por sua escolha tinha sido alto, mas o retorno era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma família, não de sangue, mas de escolha, de amor, de compromisso mútuo. E sentado ali, sob o céu estrelado do Maranhão, em 1883, Miguel finalmente entendeu que a bondade silenciosa, mesmo quando enfrentando o mundo inteiro, tinha poder transformador, não só para quem recebe, mas especialmente para quem dá, porque nos revela quem realmente somos quando despidos de conveniência e confrontados apenas com nossa própria consciência. E se eu te perguntar agora, quantas vezes você passou por alguém que precisava de ajuda e desviou o olhar? Quantas vezes escolheu sua própria conveniência sobre o sofrimento de outro ser humano? Não estou te julgando, estou te convidando a refletir, porque todos nós fazemos isso todos os dias, de formas grandes e pequenas. A história de Miguel e Rosa não é sobre heroísmo excepcional, é sobre humanidade básica, sobre fazer o que é certo mesmo quando custa caro, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo que você está errado. É sobre lembrar que por trás de cada rosto diferente, de cada situação que não entendemos completamente, há um ser humano com dor, com sonhos, com dignidade, que merece ser respeitada. Quantas Rosas existem hoje, sendo julgadas por serem diferentes? Quantos Beneditos, Marias e Anas estão sofrendo em silêncio enquanto seguimos nossas vidas confortáveis? E mais importante, quantos Miguéis você poderia ser se tivesse coragem de parar, de olhar, de agir? Deixe nos comentários sua reflexão sobre esta história. Conte se você já enfrentou algum dilema parecido, se já teve que escolher entre fazer o certo e fazer o fácil. E se esta história tocou seu coração de alguma forma, se fez você repensar algo sobre sua própria vida, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque histórias assim, histórias que nos lembram de nossa humanidade compartilhada, precisam ser contadas, compartilhadas, lembradas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque nunca sabemos quem está passando por um momento difícil, quem está questionando se vale a pena ser bondoso num mundo tão duro. A resposta, como Miguel descobriu, é sempre sim. Sempre vale a pena. O preço pode ser alto, as consequências podem ser difíceis, mas no final, o que define quem somos não é o que ganhamos, mas o que estamos dispostos a dar, a arriscar, a sacrificar por aquilo que acreditamos.
Que esta história te inspire a ser um pouco mais corajoso, um pouco mais compassivo, um pouco mais humano. Até a próxima história. E lembre-se, bondade nunca é desperdício, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário.